Vamos seguir viagem aqui, vamos para uma pauta um pouco mais séria, Calejon, que você me passou. Antes de colocar aqui na tela, eu queria que você fizesse a introdução sobre essa pauta, detalhadamente aí, para a gente conversar um pouco, que é uma pauta que tem a ver com Derrite, Arthur Lira, tem a ver também com esses escândalos de bancos, de fintechs, Banco Master, PCC, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Tarcísio de Freitas, Ciro Nogueira. Mano, há 3 meses a gente apresentou a denúncia do Mauro Matosinho, do piloto Mauro Matosinho, que de forma corajosa botou a cá. Primeiro, a gente deu a matéria em off, aí o nobre senador, o Ciro Nogueira, já disse isso várias vezes aqui, diz que eu, o Demore, o Flávio VM Costa e a Alice Maciel éramos pistoleiros digitais do PT. Por quê? Porque estava anônima a denúncia, ele acreditou que ninguém vai botar a cara, beleza. O que acontece? O Mauro teve coragem e veio ao público. Ele disse, não sou eu que estou dizendo. A história é essa. Aí azedou, malandro. Aí azedou, Helder. Essa porra mudou de lá pra cá, porque essa denúncia do Mauro Matosinho foi o primeiro ato mais, através do ICL, foi o primeiro ato mais corajoso que apontou a relação dessas lideranças do Centrão, essa ala mais fisiológica da política nacional, com crime organizado, com facção criminosa mesmo, tá? E por que isso é de suma importância, mano? Porque pro ano que vem, a principal retórica utilizada vai ser a do populismo penal, que tem que matar, que tem que arrebentar, que tem que não sei o quê. Agora, a gente sabe, como você já falou várias vezes aqui no canal, tem que matar, de preferência, preto e pardo, em periferia, pra sambar em cima do cadáver fazendo populismo penal. Então, no sentido de oferecer um antídoto eficaz para isso, a gente precisa ressignificar o que é crime organizado, meu mano. Para que alguém vai ficar... Pensa o seguinte, tá? Comigo, Helder. Você é um bandidão mal desse. Bandido mal mesmo. Desses que anda de jatinho, iate pra lá e pra cá e o caralho. E você pode dar golpe à la Banco Master, no qual você tá lesando o velhinho da Rio Previdência, no qual você tá lesando o erário do país inteiro, mas com crime do colarinho branco, meu mano, que não gera aversão na sociedade. Ninguém disse que você tem que tomar tiro na cara, nem nada parecido com isso. E você pode simplesmente inventar ativo financeiro da ordem de 12 bilhões, com B de bola, do nada. Isso significa tirar do seu cu 12 bilhões de reais. Dizendo que, isso aqui é um papel que vale, eu tenho um credor que vai me pagar. Isso sequer existe, meu mano. Quem está envolvido com essa história, do Master, por exemplo, Ciro Nogueira, que queria quadruplicar o valor do fundo garantidor de 250 para 1 milhão. Pode imaginar, o rombo já deve estar em 40 bi. E se ele faz isso, o rombo chegaria em 160 bi e excederia a capacidade de resgate do fundo garantidor de créditos, tá? Só para você entender o contexto no qual tudo isso está dentro. Esse é o canalha que me chama de pistoleiro digital. Olha que doideira, vai vendo. Então, assim, o que é crime organizado de fato? Você acha que você é o bandidão mal que eu falei. Você vai querer ficar pagando de pistola fazendo vapor em comunidade, mano? Ficar de fogueteiro vendendo maconha e pó em boca de fumo? Ou você vai querer meter um esquemão bom desse aí, a lá Banco Master, a lá fraude na cadeia de armazenamento e distribuição de combustível, armazenamento, que bosta esse termo, hein, mano? Armazenamento, perdão, de combustível, fintechzinha com Faria Lima, você vai querer o quê? Qual das duas? Então, o crime organizado é isso aí. Agora, para te passar, nessa ocasião de hoje, teve uma operação da Polícia Federal, acho que uma Poço de Leopoldo, que foi para vários estados pegar essas conexões. Tá? E aí tem um cara que chama Ricardo Magro. Esse Ricardo Magro é dono do Grupo Refit. E esse Grupo Refit é de forma hiper resumida, porque senão eu teria que ficar explicando 2 horas aqui. É um grupo que vem utilizando empresas fantasmas, shell companies, né, que é o... Como é que a gente usa essa porra, mano? Esqueci o nome disso. Empresa casca, que não tem nada ali, é só para
eu esqueci o nome em português. E com isso, esse cara se tornou um devedor contumaz da República. Ele já deve 25 bilhões de reais para a República, tá? E aí, o que a Polícia Federal está fazendo nesse sentido é avançar sobre figuras como o Ricardo Magro. Sabe de quem que ele era advogado? Ex-advogado? Do Eduardo Cunha. E aí começam a aparecer essas conexões que te demonstram que, ó, o crime organizado não é ficar vendendo bagulho, tá? Com pistola na cintura e de chinelo e bermuda, mano. O crime organizado é isso aí. E os atores do crime organizado são esses. Tá? Agora, você pode imaginar que isso dá um problema do caralho. Quando você começa a trabalhar esse tipo de temática, aí a ideia é estancar a sangria. Por quê? Porque existem conexões para todos os lados. Você tem Tarcísio favorecendo fulano não sei quem, você tem o outro fulano, que é o Jonatas Assunção, que era ex-secretário da Casa Civil do Ciro Nogueira e do Braga Neto, um cara que testemunhou a favor do Bolsonaro, que está envolvido com isso até o pescoço, né? Ou seja, é uma questão estrutural que remete ao andar de cima do crime organizado. Aí não é à toa que a gente viu recentemente jantar, entre Eduardo Cunha, Arthur Lira, Derrite, que está organizando um texto aí que os ativos só poderiam ser confiscados sob determinadas circunstâncias depois do trânsito em julgado. Isso ia facilitar milhões de litros do Grupo Refit que foram apreendidos pela Polícia Federal. Você está entendendo onde é que vai o barato e por que essa gente quer agir de uma maneira tão agressiva para tentar limitar a atuação da PF nesse momento? Esse é o crime organizado, de fato, tá? Então, para te passar, encerrando, isso é importante porque toda vez que aquele seu amigo, sabe aquele seu amiguinho Minion, idiota, que fala, você é socialista de iPhone, essas coisas mais batidas do mundo, esse cara, ele vai vir com a conversa furada do populismo penal. Tem que matar mesmo, porque o PT defende bandido e tem que acabar com o crime organizado. Aí você responde sim. Eu já dei o exemplo hoje, né, inclusive, disso aí. Exato. Tem que acabar. A gente acha também. Tem que acabar com o crime organizado. Mas quem? Senador da República? Que anda de jatinho para cima e para baixo? Ou você acha que o lucro dessas multinacionais do crime, que faturam bilhões por mês, fica com o moleque que é preso de chinelo, bermuda, pagando de bandoleira, pendurada, sem camiseta? É esse moleque que fica com o lucro bilionário das facções criminosas? Ou te parece mais plausível, Helder, acreditar que esse lucro vai para o bolso de quem compra jatinho de 120 milhões de dólares, fica andando de iate para cima e para baixo com um magistrado da Corte Constitucional do país comendo camarão gordão que deve custar, sei lá, R$1.500 o quilo? É por aí a conversa, tá? Exatamente. E veja bem, a gente há 5 dias, né, só para dar um exemplo aqui, para ilustrar ainda mais, né, 10 brasileiros foram presos com 7 toneladas de cocaína em barcos que saíram de Santa Catarina e foram para a Europa. Os barcos foram interceptados perto da Ilha da Madeira. Vê se houve alguma operação lá em Santa Catarina que chegou e matou vários barriga verde lá, mano, que trabalha com tráfico. Não, né? Não. Em Balneário Camboriú fizeram isso daí? Foram lá, mataram 120 para dar de exemplo? Não mataram, né, mano? Não mataram. Então, é sempre 2 pesos, 2 medidas. Vocês são favoráveis ao crime organizado, esses defensores de bandidos. Não somos. A gente só mostra a hipocrisia de vocês, que no fundo, não querem resolver absolutamente nada, principalmente quando resvala nos seus protegidinhos. Vamos ver aqui esse vídeo, que é muito importante para ilustrar o que o Calejão disse anteriormente. Vamos lá. Brasília pode ter ajudado as atividades do PCC. E por que o relator do PL antifacção se encontrou com um ex-deputado condenado, em meio à maior operação já realizada contra o crime organizado no país? No meio desse emaranhado, um nome em comum: Ricardo Magro, ex-advogado de Eduardo Cunha e dono da Refit, refinaria acusada de lavar dinheiro em um esquema de combustíveis para o primeiro comando da capital. Mas de que forma a história desses personagens se cruzam?
Para isso, a gente precisa voltar no tempo e chamar mais um convidado para a festa. O senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, amigo pessoal de Ricardo e acusado de receber propina do PCC. No ano passado, Ciro Nogueira viajou a Nova York para participar de um jantar financiado pelo Grupo Gulf, companhia que quer aumentar a participação no mercado de combustíveis no Brasil através de uma parceria com a Refit, do seu amigo Ricardo Magro. Na época, Ciro foi autor de 2 emendas que beneficiavam justamente a Refit, que acumula mais de 20 bilhões de reais em dívidas tributárias. Ricardo Magro, dono da Refit, é conhecido como o maior sonegador do Brasil e suspeito de usar dezenas de empresas para ilícitos fiscais. Mas Ciro Nogueira não foi o único político brasileiro a frequentar os jantares da Refit em Nova York. Em maio desse ano, Tarcísio de Freitas e Cláudio Castro também foram convidados para o evento de Ricardo Magro, com direito a reuniões do empresário com secretários do governador do Rio de Janeiro. Em setembro desse ano, a refinaria de Ricardo Magro foi interditada pela Operação Carbono Oculto por suspeita de fornecer combustível para os postos do PCC. Mas sabe quem pediu a desinterdição da empresa na justiça? Ele mesmo. O governador Cláudio Castro, que se encontrou com Ricardo Magro em Nova York. Além da interdição da empresa, 4 navios foram apreendidos pela operação, carregando mais de 290 milhões de reais em combustíveis que seriam utilizados em transações criminosas da Refit. E é aí que entra um velho conhecido da política, Eduardo Cunha, amigo e antigo cliente de Ricardo Magro e investigado por envolvimento ilícito com a Refit desde a época em que ainda se chamava Refinaria de Manguinhos. Agora, Eduardo Cunha é visto em jantares com Guilherme Derrite, secretário indicado por Tarcísio de Freitas e deputado relator do PL antifacção. Antes da aprovação do projeto, Derrite vinha sendo criticado pelo excesso de remendos ao texto, com mudanças que favoreciam as facções e comprometiam a atuação da Polícia Federal. Entre as mudanças propostas por Derrite, não seria possível o confisco de bens até o trânsito em julgado da sentença, uma alteração que atrapalharia as investigações e que só ajuda o crime organizado. E aqui a gente abre um parênteses. Guilherme Derrite é apadrinhado por Ciro Nogueira, que lhe prometeu uma vaga para concorrer ao governo de São Paulo nas eleições de 2026. É nas mãos desse deputado que estava o texto do PL antifacção. Em meio a encontros com Eduardo Cunha, conselhos de Ciro Nogueira e na sombra de uma das maiores empresas impactadas pela operação da PF. Calejão, a gente tem isso aqui também, né? Nunca é demais lembrar, mas o Hugo Mota foi estrela de jantar oferecido pela Refit em Nova York. O presidente da Câmara é criticado por não pautar o projeto contra devedores contumazes. Olha a carinha dele aqui, com esse cabelinho para trás. Meu amigo, a República inteira envolvida em sujeira, Calejão. E depois o pistoleiro digital é você. Entendeu? E assim, Helder, essa é uma questão tão grande. Coisas, por exemplo, como essas do Banco Master, do Grupo Refit, a denúncia que o Mauro Matosinho apresentou ali, é tão grande. O Leandro Demori disse isso no N1 e eu concordo com ele, que é capaz de não dar em nada. É capaz de não dar em nada. Porque, mano, tem muita gente de todos os espectros, de todos os pontos do espectro político e ideológico, tá? Não é só gente de direita, não é só bolsonarista. E assim, eu sei, Helder, mano, tem gente que me procura todo dia. Todo dia. Pô, vamos falar disso, acho que você devia falar daquilo, aqui tem uma sugestão, não sei o que e tal. Gente muito poderosa. Quando chega nesse tipo de coisa, Refit, as coisas realmente estruturais da República. Todo mundo some, né? Some. Mano. Some, malandro. Ninguém nem te responde o WhatsApp. Ô, mano, você viu isso aqui? Queria saber a sua opinião. Nem ninguém. Some. Tanto que, lembra aquele papo que a gente teve há uns 2 anos? Que a gente falou, cara, esse negócio de se envolver com política não dá, porque vai chegar um momento que você vai ter que passar por cima da sua ética e dos seus valores. Seja na esquerda ou na direita. Se entrar mais cedo ou mais tarde, ou você entra para botar fogo em tudo, e aí a gente sabe que o risco de dar ruim para você é quase certo, assim. Sim. Entendeu? Ou você vai ter que, em alguma medida, ser condescendente com algo. Porque eu não te digo que... Eu perguntei pro Campedelli no canal ontem aqui, eu falei, você acha que a República inteira opera segundo essa dimensão do Banco Master? Ele falou, eu não acho que de forma tão descarada, no sentido de inventar ativo que não existe. Agora, a gente sabe que o país inteiro opera um esqueminha aqui, superfatura um contrato ali, burla uma licitação pública ali, uma troca de favor do outro lado. Então, assim, Helder, a mudança que a gente realmente quer é muito complicada porque mexe com essas forças já estabelecidas. Então você não vai, mano. Você não tá com... eu quero combater o crime
organizado. Ah, é? Você achou o quê? Que o crime organizado é um moleque de 16 anos que tá pagando de fogueteiro com uma pistola na bermuda? É isso aí que você achou que era o crime organizado? Combater o crime organizado é isso aí, cara. O crime é tão organizado que a gente já, não sei quem disse isso hoje aqui no canal, já tem até uma bancada. Tem uma bancada, tem juiz que tá no bolso dos caras, tem jornalista que tá no bolso dos caras, tem economista que vendeu muita fumaça e tá no bolso dos caras. Esse é o crime organizado. É gente que anda muito asseadinha, de terno, a barbinha muito bem feita, utilizando o caralho do terno lá, que eu nem sei a porra do nome, mas que custa 50, 70 mil reais. Esse é o crime organizado. Se a gente quiser trabalhar num nível sério, o enfrentamento a isso tem que ter disposição pra caralho. Você vai ser processado, eu tô sendo processado, você vai ter que lidar com uma série de ameaças e coisas dessa natureza, e a gente tem que olhar para encarceramento em massa e política antidroga. Se a gente continuar aprendendo por causa de 20, 30... agora já houve uma reformulação, mas se a gente continuar aprendendo por conta de maconha, o crime organizado vai ter sempre um processo inesgotável para recrutar. Vai ter sempre mão de obra inesgotável, mano, entendeu? Então, sim, assim, isso é o que vem em termos de debate público pro ano que vem.